levar o pensamento, colocar foco em Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos fechar os nossos olhos para ter mais concentração. Mestre Jesus, Pai amado, aqui estamos mais reunidos, mais um dia reunidos em teu nome, Jesus. Te agradecemos por tudo que recebemos, pelo ar que respiramos, pela água que nos alimenta a sede, pelo sol que nos alimenta e alimenta as plantas. Jesus querido, pedinte que somos, te pedimos, Senhor, dirija os nossos passos, coloca um pouco mais de amor nos nossos corações, eleva, Senhor, a nossa mente a Ti, para que quando orarmos, sentirmos a Tua presença, Senhor. Tu és onipotente, onipresente, Pai. Envolve em nossas vidas, leva essa energia de amor e de paz para os nossos lares, para os lares dos nossos vizinhos aqui, para todos aqui que estão os nossos vizinhos. Jesus, agora vamos rezar o seu Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Boa noite. Acalme-te. Evita a cólera. A cólera. A cólera. Não, é porque eu estou saindo mesmo. Evite a cólera. A irrigação agrada a enfermidade. Desequilibra a mente. Afeta o espírito negativamente. Se nos pode, por teus meios, modificar a situação difícil, acalma-te e espera. Deus te abençoe e te conduzirá por mãos imensas e a solução te chegarás, hoje e sempre. Que assim seja. Boa noite a todos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o livro Entre o Céu e a Terra. Basicamente, vamos focar na parte que explica como é a comunicação entre o céu e a terra. O livro é da série do André Luiz e nessa série explica como funciona, né? Começa pelo nosso lar e assim explica. Antes de falar sobre isso, apenas alguns avisos. O centro faz tratamento espiritual aqui para quem tem quatro palestras e passe. Então passa e avisa qualquer um dos médicos e faz o tratamento. Com relação ao livro do Chico Xavier, continuação do nosso lar, como que funciona essa comunicação entre os espíritos e nós encarnados? Como que a gente consegue? Existe alguma interferência? Eles estão mesmo ao nosso redor? Eles não estão? Como que procede isso? E quem lê esse livro consegue entender bem certo como é que funcionam essas interferências. Porque o livro demonstra, através da família, acho que é Júlio, deixa eu já passar para a gente já ver, é o Júlio mesmo. E ele está mentalmente ligado a Mário e sua família. Só que o Júlio, ele é revoltado, ele é um obsessor. Então, nesse sintonia, ele
vai atrasando a família, ele vai tentando atrapalhar. Então isso você é bem demonstrado no livro e a gente consegue entender de uma forma bem precisa. De uma maneira que ele não precisa falar ou estar em reunião mediúnica, assim, é dentro de casa, é no seu dia a dia, no convívio normal. Seus pensamentos e emoções atingem diretamente os encarnados, criando estados de angústia, desavença e perturbação. E aí como é que funciona? Neste mundo encarnado, o tempo passa de uma forma, e no mundo dos encarnados é diferente. Então eles nem percebem, já estão obsediando uma família durante uma vida inteira. Se não vem para tratamento, não resolve isso aí, existe esse tipo de obsessão. E outra coisa, a comunicação é o tempo todo de acordo com a frequência que você está. Então, se a gente está em boa frequência, pensando em Deus, pensando em coisas felizes, agradecendo ao vizinho, agradecendo ao irmão, agradecendo ao amigo, agradecendo a todos que nos fazem bem, fazendo bem aos outros, se a gente está nessa frequência, a gente está próximo dos seres de luz. Então, nessa frequência, a gente consegue uma comunicação muito mais leve, muito mais tranquila. Agora, quando a gente está xingando, com raiva, qualquer coisa ofende, qualquer coisa já estoura, a gente não está nessa frequência, a gente está nessa frequência. E nessa frequência, quem está nos estimulando, quem está nos fazendo, inspirando, né? Basicamente a inspiração já vem de espíritos tão ou menos evoluídos que nós mesmos. Então, como que a gente vai seguir para o bem se quem está ao nosso redor é tudo da mesma evolução para baixo? Enquanto quando a gente está numa frequência de alegria, de paz, de tranquilidade, de amor, a gente consegue inspiração. E isso nesse livro Entre o Céu, Entre a Terra e o Céu, a gente consegue ver muito bem, porque o tempo todo a família pende para um lado ou pende para o outro de acordo com a inspiração que os espíritos passam. Então, nós temos um pensamento e depois a gente é inspirado pelos espíritos. Então, para que lado a gente vai pender? Por nós mesmos ou a gente vai seguir essa inspiração? Então, a comunicação ocorre como irradiação de pensamento. Então é uma coisa tão espontânea que a gente nem fica sabendo se foi a gente mesmo que pensou. Né? O ambiente pode ser doméstico, não precisa ser num centro espírita, não precisa ser em algum lugar determinado, especial. O lar não é descrito como impregnado de vibrações espirituais dos encarnados. E assim é o nosso lar, assim é o lar de cada um de nós aqui. Tudo que tem ali, a vibração que tem ali, é produzido por nós mesmos. Nós somos aquilo que pensamos. O nosso pensamento toma forma. Esta forma que o nosso pensamento toma, que forma é? Reveja os seus pensamentos. O que você está pensando na maior parte do tempo? Na maior parte do tempo, 95% dos seus pensamentos são positivos ou são negativos? Então, esse que é o grande fundamento de você parar, pensar e olhar para dentro e refletir. O que eu estou pensando, o que eu estou falando, sobre o que eu estou produzindo. Lembra que nós, como humanos, somos co-criadores de tudo aquilo que a gente tem. Então, como co-criadores, a gente cria através do nosso pensamento. É através da nossa evolução, do nosso grau de pensamento, que a gente acaba criando novos fatores, novas evidências para a nossa vida, que nós experimentamos na vida. Se a gente só pensa coisa ruim, só pensa coisa baixa, só pensa, não tem uma passada, passou alguém, eu estou criticando, aí eu estou com o pensamento baixo, eu estou com a frequência baixa. E essa frequência funciona como uma onda. E essa onda vai atingir aqueles que estão ao meu redor. E aí você contamina a casa inteira, porque uma coisa vai passar para outra, vai passar para outra.
enquanto se você estiver vibrando no amor, vibrando na coisa boa, vibrando numa emoção boa, mesmo problema, gente, todo mundo aqui tem, todo mundo aqui terá, todo mundo aqui teve. Por quê? Porque nós estamos em um mundo de provas e expiações. E um mundo de provas e expiações, é difícil a gente sair daqui sem ter passado por alguma prova. O interessante nessa questão aqui é que os filhos absorvem inconscientemente as vibrações, porque os filhos são responsabilidade dos pais. E os pais estão ali, e a frequência que os pais estão emanando é a frequência que os filhos vão acabar absorvendo. E aí vai tratar alguma coisa, vários problemas psicológicos, mas decorre dessa frequência que ela tem em casa. Tudo isso que acontece no lar. O clima psíquico da casa reflete o pensamento dos encarnados e desencarnados presentes. Mostra que a comunicação é contínua, feita por afinidade fluídica. Então você está nessa frequência, chamando seus amigos dessa frequência. Tem até um filminho no YouTube, acho que é Amigos da Luz, é um grupo de teatro que faz um filminho espírita, em que o rapaz vai dormir e começa uma oração. Meu Deus, meu guia, venha comigo e tal, para acompanhar essa noite. A gente inclusive recomenda que ao dormir a gente peça para o nosso guia que nos acompanhe à noite. Só que durante o dia, esse rapaz teve uma vibração muito baixa, xingando, ficando bravo, perdendo paciência, os problemas que vinham ele não sabia lidar, ele estourava, e aí ele vai dormir, junta as mãozinhas e fala: meu guia, esteja comigo essa noite, não deixe ele lugar ruim. Aí no caso do filme aparece o guia dele tentando chamar ele, não consegue. Por quê? Aí chega a galera com quem ele está na mesma frequência, só dá um psiu, e ele já e vai pro bar lá. No caso, não lembro exatamente, mas essa é a frequência que você está, só precisa de uma chamadinha baixa que já te acompanha. Você já acompanha, você está na mesma frequência. Funciona desse jeito. Então, aqui, a comunicação é contínua. Não pensem vocês que vocês em algum momento estão pensando sozinhos, sem ninguém saber, sem ninguém estar ciente do que vocês estão fazendo. E aqui no livro tem a atuação dos benfeitores, do Clarence, do André Luiz. Os instrutores espirituais acompanham a família, inspirando ideias, fortalecendo sentimentos e até interferindo em decisões. Então, é a tentativa. Muitas dessas intuições chegam ao pensamento dos encarnados como se fossem próprias, sem perceber que vieram de amigos espirituais. Demonstra a naturalidade da comunicação elevada. Então, assim como você às vezes amplia sua frequência para o mal, também quando os protetores espirituais estão preocupados, estão juntos com a sua família, eles conseguem elevar a frequência para o bem, inspirando coisas boas e inspirando os momentos agradáveis, momentos bons, né? Comunicação natural e constante. Cada prece, tanto quanto cada emissão de força, se caracteriza por determinado potencial de frequência, e todos estamos cercados por inteligências capazes de sintonizar nosso apelo à maneira das estações receptoras. E nessa hora, a gente vai falar sobre a prece. A maior arma que cada um de nós tem aqui é a prece. Mas a prece não é você só decorar palavras e sair recitando essas palavras enquanto você cozinha, enquanto você faz outra coisa, dirige, faz tudo e está lá recitando as palavras. Não é só isso. Nada contra quem está ocupando o seu pensamento com oração, mas a prece que vivifica a alma é aquela que você coloca emoção, que você consegue, através dessa prece, alcançar aquele degrau superior. E como nós estamos no mundo de provas e expiações, cada um de nós aqui já deve ter passado por um momento doloroso em que você
consegue chegar onde você teria que chegar com cada prece sua. E é importante a gente entender que a prece tem várias sintonias e várias frequências. Uma prece em que eu rezo, que eu faço uma oração para o meu time ganhar no futebol, ou para eu ganhar um bilhete de loteria, ou para uma conta que eu tenha ser esquecida, ela é uma prece que não sai da crosta terrestre, ela não alcança que ela tem, a dimensão que ela precisa alcançar. Agora, quando você bota sentimento e demonstra para Deus que sempre esteve contigo e sempre está com você, Deus está com cada um de nós. Nós é que às vezes não estamos com Deus, mas Deus está dentro de cada um de nós. É só a gente parar, olhar para Ele e, nesse sentido, com sentimento, levando essa prece a Deus, a gente vai ser atendido. Mas como vai ser atendido? Vai ser atendido com paz, vai ser atendido com compreensão, vai ser atendido com entendimento do porquê que eu estou fazendo isso. E às vezes, muitas vezes, vai ser direcionado ao lugar certo, onde você vai escutar as palavras certas, que vão tocar a tua alma, e você vai entender que Deus sempre esteve contigo. Você é que às vezes esquece dele. Você é que às vezes não está com Deus. Esse que é o ponto fundamental, porque nós, cada alma que está aqui, cada espírito que está aqui, leva uma semente de Deus consigo. E essa semente é um contato que a gente tem, e essa vontade que a gente tem de elevar o nosso pensamento, a nossa vibração, para entender que essa vida, essa prova que nós estamos passando aqui, apesar de difícil, e cada prova que a gente passa aqui é muito difícil, cada um sabe a prova que passa, a cruz que carrega. Essa prova difícil que a gente tem aqui, ela serve para nos talhar, para melhorar a gente, para nos fazer melhor, sob pressão, acontecendo alguma coisa que a gente não consegue explicar, que a gente não sabe por que aconteceu com a gente, mas o mais importante é a gente saber que tem uma vida superior, que tem uma vida além disso, tem uma vida infinita. Então, nessa vida infinita, nós vamos poder, em determinado momento, encontrar aquele ente que a gente perdeu nessa vida, descobrir por que a vida dele foi tão curta e a nossa tão longa, entender por que aquela pessoa nos magoou tanto, por que aquele amigo nos traiu, por que aquela namorado, esposa, o que aconteceu, como que foi esse problema, quem sofreu mais. Cada um de nós tem aqui a sua prova pessoal salvação. E o mais importante é que nessa prova pessoal a gente consiga levar um pouco de caridade para cada um, do amigo, do irmão, do vizinho, da vizinha, que a gente consiga compreender um pouquinho melhor, que a gente consiga melhorar a vida de cada um. E isso você vai estar, além de passando a sua prova, melhorando um pouco mais e se conectando com os espíritos superiores. Então vamos lá, a gente não adianta a gente passar o dia inteiro falando coisa baixa, pensando coisa ruim, chegar à noite do Papai do Céu, meu guia me leva para um lugar superior. O guia não vai conseguir nem chegar em você, porque você está aqui e ele não consegue chegar ali onde você está. Agora você, como espírito encarnado, pode, naquela situação do orar e chegar que Jesus nos passou lá atrás, lembrar de, durante o dia, quando você vai falar uma coisa ruim, você fala uma coisa boa. Quando você vai pensar uma coisa ruim, você pensa coisa boa. Para de pensar aquilo. Vigia o teu pensamento, vigia a informação que você está passando para o universo. Porque essa informação vai voltar. Esse jeito que você trata o outro vai voltar. Esse ódio que o outro tem por você é do outro, não te afeta. Eu posso não gostar da pessoa e ficar falando eu não gosto de você. Esse não gosto de você só afeta você mesmo, está carregando esse não gostar, esse odiar. A pessoa lá não está sendo afetada por isso. E a prece funciona dessa forma para a gente se conectar
voltar para o tema. Quanto à importância da oração, nas passagens em que a prece, os benfeitores recebem o apelo mental e conseguem interceder. Então, quando você está em prece, tem várias frequências, como uma estação de rádio. Se a prece for uma prece de coração, uma prece que precisa, tem mérito, vamos dizer assim, você vai conseguir alcançar os benfeitores. E os benfeitores, representando Deus, vão te ajudar nessa etapa, em nome de Deus. Te ajuda. Agora, se a prece for só aqui embaixo, ela não passa. Uma prece só de para nós essa não valeu nada. Como eu disse, às vezes vale, você não está pensando bobagem, pelo menos você está pensando uma coisa santa, uma coisa boa. Mas não vale para atingir algum objetivo, não vale para melhorar a sua vida de forma mais específica. A oração abre um canal de comunicação direto com os planos mais altos. É um diálogo silencioso, natural e imediato. Inclusive tem uma passagem nesse livro que Clarencio é avisado que tal oração ultrapassou as barreiras, chegou até eles, ultrapassou todas as barreiras terrestres. Então é uma oração, como diria o Chico Xavier, oração de mãe, ela abre todas as portas do céu e bate e chega lá. Porque a oração de mãe é aquela oração que você faz com o coração, aquela oração que você faz com emoção, que é aquele amor infinito, aquele amor que não consegue parar. É um diálogo silencioso, natural e imediato. O resultado de uma prece com sentimento, bem feita, é que rapidamente você se acalma e você entende o porquê que você está naquela situação. Portanto, podemos entender que a comunicação é natural e constante. Nas passagens em que Júlio influenciava negativamente a família, obsessão mental contínua, nas descrições do lar como campo de forças espirituais e permanente troca, nas atuações dos benfeitores, que inspiram, protegem e orientam, mesmo sem serem invocados diretamente. Nós estamos constantemente junto com espíritos desencarnados. Existem mais espíritos desencarnados do que encarnados. E nossa família, nossos amigos estão juntos de nós, nos apoiando nessa etapa de encarnação. O que é importante? Acordar todos os dias agradecendo a oportunidade de estar encarnado. Divaldo Franco fala, não importa o corpo que você vê, não importa se está doente ou se não está, se está cego, se é mudo, se é surdo, você veio. Você veio e você vai melhorar por causa disso. Você vai passar suas provas, essas provas são suficientes para você. Se você assumiu vir fazer ela, é porque você dá conta. E essas provas vão te fazer melhor. Essas provas vão melhorar cada um de nós. E aí, o mais importante é agradecer, agradecer e agradecer. Inicie o dia agradecendo. Vamos pedir para a gente levar o pensamento, a gente vai por paz. Posso fazer uma observação? Gente, eu vou fazer uma observação aqui, que muitas vezes eu falo assim, mas eu estou fazendo o Pai Nosso, eu não consigo. No meio eu esqueço. Acontece com muita gente, eu tento fazer, mas quanto mais eu tento, mais nervosa eu fico. Abra um livro de oração e preste bem atenção no que vocês estão orando, bem lentamente. Isso aí pode acontecer. Ele falou, a gente parar de fazer prece, tem dia que a gente está tão angustiado, às vezes, ou tão mal que a gente não consegue. Então, pega o Pai Nosso, leia o Pai Nosso, prestando atenção no que está escrito. Ou uma outra oração de São Francisco de Assis, leia uma, de duas, de três, até vocês acalmarem. Aí vocês conversam com Deus. Isso já aconteceu comigo e com algumas pessoas. Então é só isso que eu estou, porque eles falam assim, mas é tão fácil, às vezes não é tão simples assim, tá? Então é isso que eu queria orientar vocês. Que são momentos que
várias peças que distribuídas para várias situações. E às vezes você não encontra a palavra que você realmente quer, você não encontra como que você vai dizer isso, como que você vai fazer isso. Você pode pegar uma colinha aqui. São palavras que vão fazer pelo menos você conseguir falar com Deus, até pegar a prática. Entendeu? Tem hora que falta as palavras. Mas é igual eu falei, às vezes, o meu Deus, o fundo do coração, Deus já sabe tudo que você está passando. Sabe tudo que você está Naquele sentindo. momento, parece que nem meu Deus não consegue levar. Para resistir à tentação, para afastar maus espíritos, para pedir correção de defeitos, pelas graças pela vitória obtida, para pedir conselho, aflições na vida, tem para cada momento das suas provas, das suas. Então, no final do Evangelho, seja o Espiritismo, você pode encontrar. Para aqueles que ainda não tomaram o passe, não sabem como é que funciona esse passe, é o passe magnético, a emanação de energia positiva que vai ser emanado por vocês. E você pode receber ou você pode repelir. Então vamos com um pensamento bom, pensamento de Deus, de Jesus Cristo, que a gente recebe todas as energias que podem nos acalmar.